Livro de Gálatas, capítulo 3, do versículo 1 ao 6. Guarde essas palavras no coração, são fundamentais para a nossa fé. Ele fala o seguinte: Paulo escrevendo aos Gálatas diz assim: ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito, ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrermos tantas coisas? Se é que foi inútil. Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagre entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Amém? Eu amo essa frase. O livro de Gálatas é o livro mais importante da Bíblia quando se fala sobre graça. É o fundamento da graça que nós temos, vem do livro de Gálatas. Por que isso? Porque o Gálatas estava sendo cercado, a igreja, por pessoas com doutrinas, com a antiga religião. Eles traziam o entendimento antigo. E de repente Paulo, entendendo o sofrimento que existia sobre a igreja de Gálatas, ele faz esse documentário, essa relação do que é a graça de Deus. Tem uma importância gigantesca. E hoje muitas pessoas relutam em viver a graça de Deus. Eu me lembro de um pastor, Pedro Estrela, que falou assim: eu tive que passar um ano pregando Gálatas, até a igreja se converter, porque a igreja não conseguia entender o fim do esforço e o viver pela graça. Foi um ano até as pessoas quebrantarem o coração e pararem de viver pelo esforço próprio e viver pela graça. E de fato, se você não consegue sair da antiga religião, que é baseado no esforço, na sua capacidade para viver pela graça, você vai sofrer muito. Nós temos 3 doutrinas que tentam todo o tempo destruir a doutrina da graça. Você tem a doutrina humanista. O que é a doutrina humanista? É quando tira Deus do centro e coloca o homem no centro de tudo. Há alguns meses atrás, um casal me procurou e falou assim: Pastor Moisés, eu queria que você nos ajudasse em nosso noivado. Eu falei assim: por quê? É porque na minha igreja pegaram um livro que não era cristão para ensinar sobre o noivado, e eu queria aprender noivado segundo os preceitos de Deus. Qual a questão? Você tem uma doutrina humana, um entendimento humano sobre noivado, e tem um entendimento de Deus sobre o noivado. Ela falou assim: eu não quero o conceito humano, eu queria o conceito de Deus sobre o noivado. Eu queria aprender como Deus vê o noivado. E todo o tempo nós vemos pessoas trazendo a doutrina de fora para dentro da igreja, falando assim: não, é a mesma coisa, gente. E não é. Então nós temos a doutrina humanista. É quando coloca o homem no centro das coisas, e nós entendemos que é Deus no centro de todas as coisas. Por isso nós cantamos louvores a Deus, por isso nós falamos de Deus, por isso nós oramos a Deus. Tudo tem Deus de fato no meio, quando a gente fala aqui. Mas de repente se coloca o homem no centro, e nós vemos muita igreja com esse entendimento, né? Venha para ser abençoado, venha para receber uma bênção, venha porque você vai ser transformado. O centro da mensagem é a pessoa, o ser humano, porque agrada. Quando nós voltamos para a origem, nós não somos o centro. Deus é o centro de tudo, amém? Nós somos a periferia. Ele que deve estar no centro de todas as coisas. Isso é uma doutrina, a doutrina humanista. Nós temos as doutrinas ocultistas. As doutrinas ocultistas são baseadas naquilo que é oculto. O que é oculto? Espirituais. Então tudo que é espiritual, as pessoas começam a cultuar. Os espíritos são cultuados.
os anjos são cultuados, os objetos são cultuados. Eu tenho um pano, mas se esse pano receber um óleo santo, ele vira especial. Então o pano vira uma essência do culto. Eu vou cultuar, eu vou levar este pano porque a minha fé está neste pano que recebeu um óleo ungido. Isso é uma essência ocultista, onde a minha fé é descentralizada de Deus e agora vem para um pano, vem para um copo, vem para uma água, vem para um objeto, vem para um espírito. Eu estava em Águas Claras andando um dia, quando a pessoa me dá um jornal, culto ao Arcanjo Miguel. Coitado do Arcanjo Miguel, ele nem sabe o que está acontecendo isso com ele. Culto ao Arcanjo Miguel. Não existe culto ao Arcanjo Miguel, ao santo que seja. Toda a nossa adoração é voltada a Deus. Amém? É quando nós entendemos que essa doutrina que cerca o ocultismo pode adentrar os pensamentos da igreja. E Paulo lutava em Efésios. Se você abrir Efésios 4, existe uma luta de Paulo contra as doutrinas ocultistas que se entravam dentro da religião, entravam dentro da fé cristã. Mas existe ainda uma mais difícil de tirar dos nossos corações. É a antiga religião, que crê em Deus, mas crê em rituais e dogmas. Veja bem, antes de Cristo, você tinha que cumprir 613 leis. Imagina isso. Você tinha que decorar as leis, você tinha que aprender sobre as leis, você entraria em um ritual cabalístico para cumprir aquelas leis, e somente assim, se você fosse perfeito, você seria salvo, ou seria abençoado. Então tudo era voltado a um ritual. Todo o poder de acontecer alguma coisa era o seu esforço. Então se você pecava, é um problema teu, tu te vira para resolver. Imagina isso. Eu estou lendo um livro bacana chamado Alma Imoral, de um rabino, onde ele fala que nossa alma por si só é imoral. Nós já nascemos com uma alma voltada para a imoralidade. Imagina isso. E agora você, por nascer assim, já tem que trabalhar com quem você é por dentro. E não importa aonde você nasceu, os seus problemas, é como se Deus falasse: não estou nem aí, te vira, se santifica ou vai queimar no fogo do inferno. Imagina isso. Então nós temos o fundamento antigo do judaísmo. E é interessante porque todos esses pensamentos são baseados em uma superficialidade. Eles não conseguem entrar dentro de mim. Eu posso aparentar ser transformado, eu posso parecer que fui aperfeiçoado. Todo o processo é um processo de fora para dentro, que não alcançava o eu do meu ser. Então eu fazia os dogmas do judaísmo, eu oferecia as ofertas, mas tudo aquilo era uma demonstração externa. Eu era um sepulcro caiado, pintado por fora, bonito por fora, mas por dentro era a mesma pessoa. Eu me esforçava para ser perfeito. Toda a fé era baseada num esforço para tentar me adequar à religião, porque se eu não fosse para os outros. Interessante, porque dentro do judaísmo existem os olhos dos outros, sabia? Sabe o que é os olhos dos outros? Dentro da lei judaica, eu não posso comer carne com leite, é pecado. Aí de repente eu vou no restaurante vegetariano e pego carne de soja e vou comer com queijo. E se passa um irmão e fala assim: olha, ele está comendo carne com queijo, está em pecado. Aos olhos do outro ele está em pecado, e por isso está em pecado mesmo. Porque aos olhos dos outros eu não posso nem aparentar que eu estou fazendo o errado, dentro do conceito judaico. Os olhos dos outros, eu não posso nem parecer que eu estou errado. Imagina o peso que existia sobre todos nós, de tentar fazer algo a todo tempo, parecer correto, parecer ser certo, para impressionar todo mundo. Na igreja eu tenho que chegar, eu tenho que parecer bonito, eu parecer certo, a minha família tem que parecer educada. Tudo isso é esforço. Esforço.
todos esses pensamentos e doutrinas visam uma transformação externa e não a interna. Eu estava falando, se não me engano, na quinta-feira sobre isso. Todos os cursos motivacionais visam uma transformação externa, não interna. Eles não conseguem alcançar o espírito. Uma vez uma pessoa falava sobre uma doutrina comigo. Eu falei assim: veja bem se é certo isso. Imagina se você faz um crime, você vai para um tribunal e diante do juiz você fala assim: olha, eu sei que fiz um crime, mas trouxe 3 cestas básicas para pagar o meu crime. E o juiz falou: não, beleza, você decide como você quiser. É assim que funciona? Imagina que você pode pagar os seus erros com cesta básica. Você acha que Deus funciona assim? Você acha que Deus vai aceitar que você não mude? Por isso o cristianismo vem e fala assim: eu não quero que você me pague por isso, eu quero que você mude por dentro. Eu quero que você se altere, eu quero que você se arrependa, reconheça o seu erro, volte atrás, seja de verdade transformado. Daí que vem o problema do cristianismo. Porque você está diante de um Deus que sabe todas as coisas e fala assim: eu sei o que você fez, eu quero que você te arrepende. Vamos pensar, mano. Se você cometer um erro diante de Deus, você pode se arrepender e voltar atrás. Isso se chama graça do Senhor. O que é a graça? Um Deus, que são compostos de 3, onde um desce, entra dentro de mim, está em mim, ao meu redor, sobre mim, me coordena a fazer uma verdadeira adoração. Agora não mais faço, não mais externamente, mas internamente. A adoração vem de dentro de mim, a transformação vem dentro de mim. Ele mexe com o meu entendimento, com a minha mente, com o meu coração. Ele promove uma alteração de dentro. E agora existe um Deus, Jesus, que morre pelos meus pecados, me traz livre-arbítrio, me traz o direito de chegar diante de Deus. Agora tem um Deus que eu posso adorar de verdade. Então os 3 agindo em conjunto me traz uma verdade. Eu sou transformado de verdade. Os 3 em conjunto são capazes de fazer algo que nenhum ser humano foi capaz de fazer na vida: ser justo. O Espírito dentro de mim é capaz de me consertar de dentro para fora e não de fora para dentro. Todo mundo já sentiu isso? Está errado. E fica no teu coração. Você sabe o que é isso? Vai na tua mente, te arrepende. Você sabe o que é isso? Tem muita gente que ignora. Está errado, volta atrás. Você quer ir para um caminho, ele, opa, vai para outro caminho. Agora tem alguém dentro de mim que é capaz de transformar de verdade. E Paulo fala em Romanos 8: agora são justas exigências da lei. As 613 leis do Senhor eu consigo cumprir plenamente. Por quê? Eu sou bom, eu sou capaz, eu estudei? Não. Agora o Espírito dentro de mim me coordena. Amém, tem uma crente aqui. Tem alguém dentro de mim. E os meus pecados passados, vem Jesus e morre pelos meus pecados, leva para o lago do esquecimento. Ele mesmo leva, esquece aquele medo, todos os meus problemas, as minhas dificuldades. E qual é o meu trabalho? É aquela música, né? O meu trabalho é descansar nele. Amém. É meu, somente meu, todo trabalho. Meu trabalho é descansar em... Glória a Deus. Isso é cristianismo. Mas qual o problema? É o que ele fala: vocês começaram bem. Vocês começaram pelo Espírito. O Espírito atuou dentro de vocês. O Espírito está te convocando, está mexendo no seu entendimento, está trazendo à tona os seus pecados mais profundos. Ele mexe na tua cabeça, ele mexe no teu coração, ele mexe no teu entendimento. Ele te provoca de noite, ele te provoca de dia. Alguma coisa funcionou muito bem. Mas qual o problema? É o depois. Quando a pessoa quer tomar a frente do Espírito e fazer tudo pela sua própria vontade.
Eu deixo o Espírito e começo a agir em esforço próprio. A parábola do filho pródigo. Você tem uma pessoa extremamente abençoada na casa do pai. Na casa do pai, ele é o filho amado. Ele come na mesa do pai. Ele tem benefícios do pai. Ele tem o direito da herança. Ele não trabalhou por aquilo, mas vai receber uma herança, porque ele é filho de um pai que é rico. Tem coisa melhor nessa vida? Mas ele não entende aquilo. Ele deseja sair debaixo da proteção do pai, porque ele se vê capaz. Porque eu estou debaixo da proteção do pai, nada me acontece de mal. Eu estou aqui protegido. Todo mundo me respeita. Todo mundo me ama. As coisas me vai bem. Eu tenho recursos para tudo. E logo eu entendo que eu sou o centro das coisas. Ele sai. Ele fala: pai, me dá minha herança, porque eu sou já também. Eu tenho direitos. Eu não preciso do Senhor. Veja bem, todo mundo me respeita. Eu tenho dinheiro, eu tenho recurso. Quando ele sai debaixo da proteção do pai, ele vai entender que sem o pai, ele é somente ele. De repente ele começa a pisar em falso, começa erro, as pessoas enganam ele, ele desperdiça tudo, ele perde todas as coisas. Porque o que abençoava ele não era ele, era o pai. Na casa do pai nunca faltou comida para ele. Na casa do pai ele tinha paz. Na casa do pai ele era abençoado. O pai tratava bem ele. Mas quando você sai, você sabe disso, quando você sai da casa do seu pai, as pessoas não vão te tratar bem. Mas na casa do teu pai você é tratado muito bem. Na casa do teu pai, tu deita no sofá, tu abre a geladeira, tu come. É, não é? Mas na casa do outro você tem que sentar certinho no banco, ninguém vai dar nada de graça e as pessoas não vão falar que você é legal. Ele sai da casa do pai. E aí existe um maior processo que o homem pode viver, a rendição. Quando ele consegue entender que não é ele, mas é o pai que faz tudo. Quando ele sai da proteção do pai, ele perde todas as coisas, ele vai comer com os porcos, ele se lembra de quão era abençoado pelo pai, sem nenhum motivo, simplesmente pelo direito de herança. E ele fala: como era feliz o trabalhador do meu pai, nem o filho. O trabalhador do meu pai come melhor que o homem mais rico daqui dessa região. Eu vou voltar para a casa do meu pai e vou pedir: eu não tenho direitos de ser teu filho. Eu vou voltar e quero ser o teu trabalhador. Ele vem de baixo e o pai recebe. Ele falou assim: agora você entendeu quem você é. Sou eu sobre a sua vida. Vem cá, eu vou te restituir como filho. Sandálias nos pés. Vou matar um boi cervado gordo para ti. Porque aqui tem fartura, tem bênção, amém? É quando nós entendemos que a bênção está sobre nós por causa do pai. Eu estava falando com um pastor sobre isso, que eu vi essa saída do filho pródigo como um tratamento. E muitas vezes nós precisamos ser tratados por Deus. Sabe por quê? Recebemos do bom e do melhor. Não reconhecemos, não glorificamos a Deus por tudo que recebemos. Eu posso perguntar para qualquer um se alguém sabe o que é passar fome. Eu sei que ninguém passou fome aqui. Sabe quem fez isso? Nenhum de nós é perfeito, nenhum de nós é bom, nenhum de nós é capaz. Se Deus quisesse puxar a ficha corrida de cada um de nós, acho que daria livros de pecados, de erros que cada um de nós cometemos. Mas em nenhum momento Deus jogou isso na tua cara, nem na minha. Graças a Deus. Nós estamos aqui, de repente menosprezamos todas as coisas que Ele nos dá. Eu não preciso de Deus. É o que mais vemos como pastor, é isso. Eu não preciso. Eu tenho um bom emprego, eu tenho casa, eu não preciso disso aqui. O que eu mais vejo hoje são pessoas que olham para nós de cima para baixo. Eu falei: amor, engraçado. Tem pessoas que vão falar eu como pastor, eles olham de cima para baixo comigo. Se você falar comigo, você vai ver que eu sempre olho de igual para igual. Eu nunca tratei menor alguém.
Porque pastoreio é graça do Senhor. Eu não conquistei isso, Ele me deu. Mas eu estou cansado de ver pessoas me olham de cima para baixo. Orgulho, se sente melhor. Não conseguem entender os benefícios de servir ao Senhor, de estar debaixo da graça. São tratados bem, são amados. Deus abençoa a casa dele, faz o que ele precisa, dá bênçãos. Mas a pessoa olha para a igreja de cima para baixo. Eu não preciso dela. Olham para Deus de cima para baixo. Eu sou melhor que o Senhor. A gente vê isso diariamente. Na parada do filho pródigo, tem coisas que só vai dar valor no dia que perdemos. Quando é tirado tudo isso e nós falamos assim, cara, como eu era abençoado, como eu era amado, como eu era cuidado. Uma pessoa ao sair da igreja falou assim, as pessoas não se importam comigo, ninguém me liga. Eu falei, quantas vezes você pediu socorro e todo mundo apareceu na tua casa? Quando você pediu, quantas pessoas te ligaram? Ah, pastor, foi muita gente mesmo. É assim. Você é amado, mas talvez você quer ser bajulado, que é muito diferente. Eu não bajulo ninguém. Mas no dia que alguém precisa, a gente se apresenta e está lá, né, para ajudar. A gente ora. Se você ligar 3 horas da manhã, eu vou te atender. A gente cuida das pessoas de fato. Quantas pessoas passaram um momento difícil, nós estivemos todos os dias com ela. Uma pessoa não consegue reconhecer isso, não dá valor naquilo que recebeu de graça. Graça, favor imerecido. Vem aqui e tem o direito de sentar como todo mundo, de escutar a palavra, de ser abençoado, de receber uma oração de graça, gente. Se você falar que tem mérito, não tem, ninguém tem mérito, eu não tenho mérito nenhum para isso. Mas de repente Deus tem misericórdia de mim e coloca um pastor, Elton. Até hoje estou tentando entender por que foi isso. Porque nós somos abençoados. Então o texto está falando que as pessoas começaram bem, mas de repente abandonaram a graça, o favor, o Espírito, e decidiram fazer por si próprio. Agora, Deus sai da frente que agora eu já posso tocar sozinho. Gente, eu vi tantas pessoas, é estranho isso para mim. Imagina uma pessoa que vai para um encontro com Deus, no encontro consegue trabalho, a família se reúne, a pessoa dá certo, e no próximo encontro a pessoa não, não pastor, não dá para eu participar do encontro não. É o que está falando. Você foi enfeitiçado? Você sabe o quanto você foi abençoado em um encontro, e de repente, quando se fala novamente você em um encontro, você fala, eu não quero ir, eu não preciso de um encontro. Ele está falando assim, você foi enfeitiçado. O que aconteceu contigo? Gente, eu vi pessoas resolver a família em um encontro. Coisas que passou, sei lá, 5 anos sem resolver, em 2 dias se resolveu. Sabe o que aconteceu a próxima vez? Ela não vai mais em encontro nenhum, não quero mais participar dessas coisas. Eu passo muito tempo, eu tenho que trabalhar. Eu falei, meu Deus. Eu tenho pessoas que cada encontro era abençoada. Tinha problema com o namorado, aí resolveu o namorado. Não tinha emprego, conseguiu um emprego. Cada encontro era abençoado. Sabe o que ele quer fazer hoje? Não quer pisar em um encontro. Eu falei assim, eu não consigo entender que a pessoa tem alguma noção da vida. Há uns anos atrás, uma pessoa adquiriu um tipo de câncer. Chegou para mim e falou assim, Moisés, eu não consigo engravidar por causa desse câncer. Eu falei assim, Deus me fala que haja o que houver, você vai engravidar e vai ter um filho. Nós oramos, o câncer reduziu, diminuiu, ela engravidou, teve um filho. E quando eu fui falar para ela, ela falou que foi esforço próprio dela, foi mérito de um médico. E o que a gente fala, o que te enfeitiçou? O que aconteceu contigo? Tu consegue reconhecer que foi Deus que fez isso na tua vida? Ele falou que daria um filho e deu um filho como ele prometeu, e agora você fala que é um esforço próprio.
pior, agora quer ter outro filho pelo esforço próprio. Vai malhar, vai exercitar. Que feitiçou? Tá doido, né? Literalmente. Foi Deus que fez isso na tua vida. Você não consegue nem glorificar, nem tentar refazer aquilo que você fez um dia. A coisa mais comum que nós vemos, eu vou falar uma história. Tem uma pessoa que veio aqui, estava desempregado, nós oramos por ela, 2 cultos, conseguiu o trabalho, nós ligamos para ela: cadê você? Não, pastor, eu estou trabalhando, no dia que eu puder eu vou passar aí. O que te enfeitiçou? Você pediu uma porta aberta e Deus abriu uma porta, e agora você nem glorifica mais Deus por isso? O que te enfeitiçou? Agora você vai tentar pelo esforço próprio conseguir? Nesse ano, pessoas chegaram para mim: pastor, eu estou decidido a dizimar. Gente, ela nem dizimou. No momento que falou estou decidido, a vida começou a transformar, portas começaram a se abrir. Veja bem, ela nem dizimou. Ela, quando ela falou assim, eu estou decidido a ter o compromisso do dízimo, ela foi abençoada. Eu tenho uma pessoa nessa semana, me ligou segunda-feira ou terça-feira: pastor, tem uma porta aberta maravilhosa, eu não sei se eu vou. Vai. Terça-feira, no outro dia me liga: pastor, não acredito, apareceu outra porta. Melhor ainda, vai. Qual a probabilidade de você passar meses sem nenhuma porta aberta, de repente 2 portas se abrirem? O que ela fez diferente? Dizimou. Dizimou, estou falando sério, não estou inventando. Tem pessoas que começam o processo, quer dizimar, Deus abençoa, o outro mês já nem dizima mais. Não preciso mais não, Deus já abençoou. O que te enfeitiçou? Você começou algo pelo Espírito e agora você vai fazer pelo esforço próprio, é assim? Você vai voltar para o tempo da lei, onde você tinha que cumprir um ritual para alcançar alguma coisa, ou você vai voltar pelo tempo da fé, onde você crê em Deus? É isso que você está falando, a graça me faz crer em Deus. Mas as pessoas voltam para o tempo antigo. Eu quero viver o ritual, pastor, eu quero ver ritual, eu quero sentar numa cadeirinha, eu quero ter um culto cronometrado, quando der 9h30 eu tenho que ir embora, eu tenho que assistir o Fantástico, eu só preciso disso. E a Bíblia está falando assim: o que te enfeitiçou? Eu tenho várias histórias aqui agora, está sentado, de pessoas que foram abençoadas por Deus, oraram, Deus abriu a porta, e hoje a pessoa fala: é esforço próprio, eu consegui pela minha própria mão, e hoje tão pouco se esforça para Deus. Eu tenho pessoas aqui que oraram comigo, a gente orou, Deus abençoou, abriu a porta, e hoje fala, bate no peito e fala: foi esforço próprio. E deixam de vir para uma igreja porque tem que trabalhar para aquilo que Deus abençoou. E a pergunta que eu faço é: o que te enfeitiçou? Parece um feitiço isso. Você é abençoado um dia, passa alguns dias, você não consegue mais nem se lembrar daquele que fez isso acontecer na tua vida. Eu consigo uma vez, e a segunda vez vai pelo meu esforço próprio agora. Por que eu não faço como eu fiz da primeira vez, pelo Espírito? Hoje o mais comum é as pessoas não orarem mais, e tem uma grande expectativa que em um culto vai resolver a vida dela toda. E chega aqui, é frio espiritualmente, não consegue sentir nada e fala: Deus não está falando mais nada comigo. O que te fez deixar de orar? O que fez você deixar de confiar no Senhor? Se você me coloca como um ídolo, você está pecando. Eu não sou Deus, eu sou um representante de Deus. Deus vai me usar para falar contigo, mas Ele tem uma comunicação direta contigo. Você tem que orar, você tem que falar com Ele. Quantas pessoas abandonaram o ministério que o abençoou tanto para conseguir um trabalho, sendo que o trabalho foi conseguido pelo ministério que ele desempenhou? Ele tinha um ministério, era abençoado pelo seu ministério, conseguiu bênçãos pelo ministério, abandona o ministério por causa da bênção do ministério, e hoje reclama de Deus porque não é mais abençoado por causa de não sei o que. Tinha uma pessoa, todos os meses ele só vinha para o culto para dizimar.
Todos os meses ele aparecia aqui. Sumia, te juro. Uma vez falando com ele, ele falou assim que uma vez Deus falou com ele que Deus daria o emprego dos sonhos dele se ele dizimasse. E assim aconteceu. Ele conseguiu o emprego que ele sonhava através do dízimo. Estou te falando sério. Ele não era membro da igreja. Ele não queria saber de igreja. A única compromisso que ele tinha era com o dízimo. Todos os meses ele vinha trazer o dízimo. Mas nós começamos a notar que começava era todo mês. De repente começou um mês sim, um mês não. Depois um mês sim, um mês não, um mês não. Depois 6 meses. Aí um dia ele apareceu: pastor, eu queria entender um problema que aconteceu. Eu perdi o meu emprego. Deus falou que se eu dizimasse, ele me daria um emprego dos sonhos. Eu falei assim: para mim está muito lógico. Você está dizimando todos os meses? Não. Está esperando o quê? Se você está falando que ele prometeu que daria o emprego dos sonhos se dizimasse, você deixou para trás essa tua promessa. Eu não consigo entender. Não deveria ter um emprego? Não. Você começou bem, você acreditou. Mas agora é um esforço próprio. Você acha que vai manter o seu trabalho pela sua mão, quando deveria estar confiando no Senhor. Uma coisa que eu vejo mais comum no sol nascente: pessoas com depressão vão para o sol nascente e acaba a depressão. Estou falando sério. E quem vai com a gente sabe que a gente faz a coisa mais simples do mundo. A gente visita, nós oramos. Quantas pessoas foram abençoadas só de ir lá? Pessoas tinham problemas familiares, problemas na vida, iam com a gente e de repente a vida dava certo. Sabe o que a pessoa fazia depois? Parava de ir. E é o que Paulo fala: o que te enfeitiçou? Isso é normal. Você recebe algo do Espírito, existe uma obra do Espírito, mas de repente você deixa de fazer, o Espírito para de atuar na sua vida, e você não entende o que aconteceu. É o que te enfeitiçou. Desculpa, não dá para entender isso. O culto em si nos abençoa. A Bíblia é clara quando fala que quando nós nos reunimos, existe um óleo que é derramado sobre nós, aqui neste lugar. Tanto é que se você sair nervoso daqui, o problema é seu, porque todo mundo sai em paz. Eu duvido que você vai sair nervoso daqui com problemas, chateado. Não existe essa possibilidade. Se você não absorveu nada dos louvores, da palavra, mas eu duvido que você está em trevas agora. Alguém tem alguém angustiado aqui? Não. Tem alguém com problemas? Não. Ontem nós estávamos no carro do Darlon, lá no Sol Nascente. Um homem grande, enorme, forte. Ele falou: pastor, eu era uma pessoa muito angustiada, difícil, nervosa. E um cara daquele tamanho, nervoso, eu acho que é um grande problema. Aí começaram a visitar a minha casa. Hoje eu sou uma pessoa tranquila. Nunca mais briguei com ninguém. Ele falou isso, tinha que ter gravado o que ele falou ontem. Nunca mais briguei. Sou abençoado, a minha família aqui, ó, todo mundo é feliz. Minha esposa está feliz porque nunca mais briguei com ninguém. Nessa semana teve uma briga aqui na minha porta. Eu saí para apaziguar a briga. Transformação de vida. Ele falou assim: eu consigo reconhecer que foi Deus. Vocês vieram, trouxeram a bênção de Deus. Deus está aqui na minha casa agora. Agora eu faço reuniões, eu chamo as pessoas. Eu sou abençoado. Tudo o que eu quero, Deus me dá. Gente, ele pediu um óculos, a Márcia doou para ele. O cara ficou tão feliz, cara. Ele tem um problema, eu te falar, ele ganhou aquele show de prêmios. Deu um monte de coisa, ele mostrou lá, ganhou vários eletrodomésticos, né? Ele falou: sou abençoado por Deus. Tenho tudo que eu preciso, uma casa extremamente humilde. Quando a pessoa entende que não foi ela que gerou aquilo, mas foi Deus que, quando entrou na casa dela, gerou uma transformação. E o que acontece? Muitas pessoas hoje excluem Deus da casa. Na casa não entra Deus. Nem Bíblia tem. A Bíblia fica fechada lá. A pessoa não ora, não tem coragem de abrir a Bíblia e orar, ir para a sala e falar assim: eu queria falar sobre Deus aqui na minha casa. Nem na casa a pessoa se sente à vontade para falar de Deus. Depois reclamando: pastor, minha casa está em guerra, está em briga. O livro de Eclesiastes, ele fala uma coisa tão legal para a gente entender o que é isso.
Eclesiastes 5, versículos 16 e 17, ele fala sobre esforço. Olha o que ele fala: há também outro mal terrível. Como o homem vem, assim ele vai, e o que obtém? De todo o seu esforço em busca do vento, passa toda a sua vida nas trevas, com grande frustração, doença e amargura. O esforço vai dar uma coisa, sabe o que é? Frustração, doença, cansaço. Ontem eu cheguei em casa, nós tivemos uma reunião de líderes. A gente saiu, cheguei, era mais de meia-noite. Aí fui ligar a televisão, estava cansado, estava passando um programa sobre suicídio. Eu falei, gente, meia-noite, não chega cansado. E um programa de suicídio não é coisa de Deus não, né? Ele falava assim, quantas pessoas tentam suicídio por dia? Gente, por dia 2.000 pessoas se matam hoje. Quer dizer, foi concluído a sua tentativa de suicídio, 2.000. Ou seja, por dia, mais de 10.000 pessoas tentam se matar. Por dia. Hoje não consegue mensurar quantas pessoas têm depressão. Quantas pessoas, pastor, isso é frescura. Eu queria te falar assim, não é frescura, toma cuidado, pode bater na tua porta. E o que é isso? Nós hoje temos que alcançar, sermos. Quando estava passando até nas altas horas, tinha um grupo de músicos falando sobre isso. Quanto é cobrado da gente ser alguma coisa hoje em dia? Eu tenho que ser o melhor, né? Nós assistimos umas palestras e você tem que se alcançar, você é o melhor, tem que ser o mais capaz, tem que ser o primeiro da empresa, você tem que conquistar, tem que ter carro, tem que ter. Então, tudo isso está trazendo um cansaço para sobre nós. Porque nem tudo a gente vai conseguir. Eu não sei como está você, mas de repente gera um cansaço, porque eu e você não podemos ter mais uma vida tranquila e pacata, porque agora você foi chamado para ser o primeiro de todas as coisas. Você tem que ser o melhor empresário, o melhor advogado, a melhor boleira, né? Você tem que ter a melhor empresa, tem que ter o maior número de clientes. Você tem que ser o que vai destacar em todas as coisas, o melhor pastor, a maior igreja. Você tem que ser todas as coisas, e tudo isso gera um cansaço sobre nós. E quando nós não conseguimos suprir essa expectativa, sabe o que causa na gente? Depressão. De repente, ser uma pessoa normal, filha, virou um problema. Você não pode ser uma pessoa normal, você tem que ser o melhor de todas as coisas. Descansar é um problema agora, porque você não pode ser mais somente um estudante. Você tem que ser o melhor estudante da sala, que vai ter a melhor empresa, vai ser o cara mais poderoso, vai ter que postar tudo no Facebook e mostrar que você teve sucesso na vida. E nós voltamos para a antiga religião, tudo é aparência. Tem que mostrar para os outros. É o olho dos outros sobre mim novamente. Tudo isso causa tristeza, gente. Eu tenho que ser para os outros perfeito. Eu amo o cristianismo, quando eu entro aqui eu não tenho que ser perfeito. Eu tenho que ser eu. Uma alma está sendo transformada e sarada por Deus. Aqui você não tem que ser perfeito. Nunca foi cobrado de nenhum de nós uma perfeição. Todo mundo tem pecado aqui. Mas graças a Deus que nós temos um advogado nos céus. Quando nós confessamos os nossos pecados, Ele vai diante de Deus e intercede ao nosso favor. Então me dá o direito de estar aqui, purificado e justificado por Ele. Dá o direito de você estar aí, justificado por Cristo Jesus, dizendo que Ele está se esforçando, Ele está dando o seu melhor. Eu vou terminar a boa obra sobre Ele, amém? No livro de Eclesiastes, nesse mesmo capítulo, ele fala sobre aquele que vive a graça. Em Eclesiastes já se falava sobre isso. E quando Deus concede riqueza e bem a alguém e o capacita a desfrutá-lo, a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Raramente essa pessoa reflete no fato de que sua vida é curta, porque Deus o mantém ocupado com a alegria do coração, amém? Você consegue viver isso? Ficar ocupado com a alegria do seu coração? É libertador, não é? Você não precisa ser para os outros.
aparentar, porque a transformação vai ser primeiro por dentro. Quando florescer por fora, de fato você já é por dentro aquilo que você é por fora. E Deus vai te manter ocupado com a alegria do seu coração, porque sua alegria não é mais baseada em coisas, em ter, em parecer, mas a sua alegria é baseada em um Deus que é perfeito e não você mais. Amém? Amém? Aceitar a sua sorte. Você não está preparado para todas as coisas. Isso é aceitar a sua própria sorte. É se entregar para o processo de Deus. Eu quero ser modelado por Deus. Eu preciso ser transformado por Deus. Deus me transforma. Eu aceito a minha sorte. Você precisa aceitar a sua sorte. Você não precisa ser igual aos outros. Seja você mesmo, mas creia em Deus. Use as ferramentas de Deus para a sua vida. O que é? Orar, cultuar. Eu vou falar uma coisa que as pessoas não entendem. Tem muitas pessoas falam assim: pastor, eu não posso ir na quinta-feira porque eu tenho um compromisso. Gente, eu desmarco viagem para estar quinta-feira aqui. Se você me conhece, faz anos que eu não viajo durante a semana para estar aqui. Eu vou falar uma coisa, tem pessoas que não entendem. Eu marquei compromisso com pessoas aqui, eu desmarquei compromissos meus, e a pessoa liga para mim e fala assim: eu não posso ir, eu tenho outra coisa para fazer. Isso aqui é prioridade para mim. Deus não ficou em segundo lugar. Quando a pessoa quer ser tratada, eu vou na casa da pessoa ajudá-la. Muitas vezes a pessoa fala assim: nem vou te receber. Isso aqui é prioridade. É aceitar a sua própria sorte. É quando você entende que você está correndo atrás de tantas as coisas, e Deus está perto de você e fala assim: eu vou te ajudar, eu vou te resolver, eu te transformo, eu cuido de você. Eu tenho uma obra maravilhosa, eu posso fazer o que você precisa ser. Eu estava falando com um amigo meu, a transformação de Jesus é longa e dolorosa. Não vou mentir, mas ela é efetiva. Ela vai te transformar de verdade. Talvez você tentou de todas as formas ser transformado, um esforço próprio. Eu vou conseguir, eu consigo me libertar, eu consigo ser transformado, eu consigo mudar, eu consigo fazer. E quando Deus está falando assim: entrega-te a mim, eu vou tirar essa tristeza do seu coração. Eu vou fazer um processo que vai te libertar de fato de todo o seu passado. Eu vou quebrar essas correntes da tua vida. Entrega a mim. Vem para minha mão. Deixa eu te modelar. Deixa eu quebrar o vaso. Nós nascemos tortos, sem formas. Crescemos tortos. Sabe o que Deus vai fazer? Vai quebrar o vaso e vai fazer novamente você. É doloroso? É. Mas é efetivo. Nunca mais você vai sofrer por causa desse problema. Entrega ao Senhor. Cultue ao Senhor. E a quinta-feira: pastor, eu tenho um compromisso, eu desmarco. Eu tenho mais compromisso que muita gente aqui. Eu desmarco tudo. Nós estávamos no sol nascente, fomos sábado. Gente, eu passei a semana toda cansada, sobrecarregada. Se você me conhece, eu tenho vários finais de semana que eu não tenho um final de semana. Eu não sei o que é um final de semana há muito tempo. Eu cheguei lá no sol nascente, fui para o trecho 2, entrei numa casa, foi tão abençoado. Gente, como é bom isso aqui. Todo o cansaço foi embora, toda a tristeza. Meu Deus, o que é isso aqui? Eu estou em casa deitado e estou cansado. Chego aqui, vou trabalhar e Deus vem sobre nós. Cada casa, mais a bênção vinha sobre nós, sabe? Saí tão feliz daquele lugar. Eu falei: meu Deus, como é que pode acontecer uma coisa dessa? A gente vai para trabalhar e sai descansado. A gente vem para um culto e sai libertado, sai em paz. Mas a pessoa prefere ficar em casa. Eu vou ficar em casa porque eu quero ficar aqui sofrendo. Eu quero mostrar que eu estou cansado. Deus, eu não vou para o teu culto porque teu culto descansa. Eu quero ficar cansado aqui em casa. Então eu vou ficar em casa cansado porque o culto descansa. Eclesiastes 9, vou finalizar com essa palavra. Olha que gostoso.
quando você se entrega ao caminho do Senhor. Eclesiastes 9, guarda isso no seu coração. O que Deus quer para você. Portanto, vá, coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Amém? Amém? Olha o que ele fala: esteja sempre vestido com roupa de festa e unja sempre a sua cabeça com óleo. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama, todos os dias dessa vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentido, pois esta é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. E agora uma coisa muito importante: o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a força, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Ele está falando: sabe o que vai fazer? Coma, beba, se alegre, tenha uma companheira contigo, se alegre com a sua companhia. Tem coisa mais descansadora que negócio disso, né? Pensou? Isso é a ordenança de Deus. Deus falou assim: vai, você vai fazer? Vai comer, vai beber, vai se alegrar, faz alguma coisa, tem um projeto de vida. O que você está planejando fazer? Faça. Glorifique ao Senhor com a tua vida, porque no dia que você morrer, não conseguirá mais fazer isso. Mas agora, eu estou na tua vida. Você está pensando em fazer alguma coisa? Faça. Saia da tua rotina. Tenha um projeto de vida. Existe uma coisa mais libertadora que isso? Deus está falando assim: vai se divertir, aproveita essa vida, porque a vida é sem sentido. Mas você está tão preocupado em conquistar coisas, ter coisas. Você vive uma vida de esforço próprio. E tudo que Deus quer é que você descanse nele. Amém? Talvez você está tão cansado, sobrecarregado, dores. As nossas emoções às vezes ficam psicossomáticas, se transferem para o corpo. Você não consegue mais nem dormir direito. Isso é esforço próprio. Deus está falando assim: se achegue a mim. Feche os seus olhos. Se achegue em mim. Volte a orar. Ou ore. Faça um jejum. Deixa o corpo ser moldado por mim. Porque quando nós jejuamos, nós deixamos a vontade do corpo ser diminuída. Nós nos fortalecemos em espírito. Você precisa de conselhos? Leia a palavra, ou consuma diariamente a palavra. Consuma a verdade de Deus. Você está nervoso, angustiado, você pode orar todos os dias, até se libertar deste mal. Você está com problemas financeiros, dificuldades, trabalho, oferte ao Senhor. A sua família está com problemas, está tendo desentendimento na casa, faça um culto ao Senhor naquele lugar. O seu trabalho está difícil, a empresa está em dificuldades, ore a favor do seu negócio, do seu chefe, porque Deus vai abençoar e você será abençoado por esse trabalho. Tem dificuldade de relacionamento, busca o Senhor, deixa Deus entrar no meio do teu relacionamento, deixa Ele transformar.